Olá a todos, mais um vídeo. Hoje eu venho abordar um tema um pouco forte, mas que eu senti de dizer isso hoje devido a uma pergunta que foi feita. Pode ser que muitos vão se identificar, pode ser que muitos relembrem algo do passado, mas que jamais nós devemos ir levando isso, ir levando, sem superar, sem resolver isso de fato, sem resgatar isso que é relacionado à família, aos nossos familiares, os laços consanguíneos. Pois bem, por que é tão difícil essa relação, esse relacionamento com os familiares? Geralmente, ou é difícil a relação, ou temos uns que nos damos muito bem. Geralmente essas pessoas no qual nós temos dificuldade de nos relacionarmos são pessoas no qual deixamos pendências, e nessa vida a gente tem a oportunidade de resgatar isso. E aquelas que a gente tem uma facilidade em se relacionar, em estar bem, são pessoas que, espíritos no caso, né, que já eram familiares a nós, no qual no plano espiritual, de repente até planejamos uma meta de evolução. Então, quando acontecem situações que julgamos como coisas horríveis dentro do âmbito familiar, coisas que nos causam traumas, principalmente no momento da infância, né? Na infância são causados a maioria dos traumas, principalmente por questões de pais severos, ou não necessariamente pais e mães severos, né? Mas tios ou algo assim. Às vezes pode acontecer abusos de todas as formas, seja psicológico, físico, e nós pensamos como que Deus pode julgar isso como algo justo, pode permitir isso acontecer, né? Pois bem, nós não nos lembramos o que possivelmente nós podemos ter feito no passado, nas nossas outras encarnações. Você não sabe se na sua outra encarnação, de repente você era o pai e a pessoa que hoje é seu pai era o filho, e você causou algo que prejudicou muito essa pessoa, que marcou muito ela. Porém, nós não nos lembramos de nada nessa vida, né? Fica apenas lá no subconsciente, marcado no nosso espírito, que agora, como alma, relembra dessas situações apenas nos momentos de uma, digamos que uma emancipação da alma, né? Não total, é emancipação parcial da alma, que são durante os sonhos, os sonos, né? Momentos sonambúlicos, que nós recobramos as nossas faculdades e consciência de outras vidas. Então, nós não nos lembramos de nada que fizemos, nem essa pessoa lembra. Porém, fica ali aquele sentimento de raiva, né, guardado. E nessa vida vocês têm a oportunidade de alcançar o perdão. Só que tal foi a raiva que essa pessoa guardou dessa situação, que ela vai e comete a mesma coisa, paga com a mesma moeda. Ou seja, não alcançar o perdão. E se você não perdoa essa situação, fica sempre nesse ciclo, até que vocês alcancem o perdão. Então, não veja uma situação que é extremamente má como algo ao final do mundo, porque pode ser ou uma provação para ver se você resiste com resignação a todo mal provocado, assim como Jó resistiu a todo mal que foi dado a ele, perdeu seus filhos, foi ferido com doença de Chagas, e ainda assim manteve a fé. Sua esposa não manteve a fé, porém ele resistiu. Então,
devemos pensar sempre e analisar a situação como um todo, não apenas aquilo ali que está nos acontecendo. Muitas pessoas que nós já fizemos tratamento sempre diziam de traumas causados na infância. Porém, eles não conseguem compreender, e é difícil compreender sobre as relações com as vidas passadas. Pode ser que a pessoa fez algo de mesma semelhança ou até mesmo pior. E nessa vida tem que pagar a expiação e alcançar o perdão. Senão fica nesse ciclo vicioso. Ou seja, devemos o respeito e o amor a todas as pessoas, independente do que eles nos façam. É complicado, mas esse é o nosso resgate. Isso não quer dizer que seja de uma vida passada agora, pode ser de 2 ou 3, ou sabe lá quantas vidas a mais passadas. Então, repense nisso, repense no âmbito familiar, tente enxergar com outros olhos. Essas pessoas que causam mal são as que realmente precisam de serem acolhidas do perdão, do amor. Lembrando que essa vida é uma passagem. Então, é preferível que nós soframos injustiça do que causemos injustiça. Assim como Jesus, quando bateram na sua face, ele lhe deu a outra face para que fosse atingido. Ele não retrucou. Quando pegaram Jesus para colocar na cruz, ele não fugiu, não bateu em ninguém, não fez nada. Ele apenas aceitou a situação porque ele sabia o que estava aguardando para si. Então, que a gente possa ter a paciência, a resignação e tentar analisar a situação como um todo.